Jesus não é solteiro como a maioria pensa. Se você ler a Bíblia lá do início, a Bíblia diz que Deus, Ele se casou com Israel, e não é à toa que Ele chama a igreja de noiva. Existe um relacionamento muito forte entre Deus e a igreja, entre Deus e o seu povo. A gente vê isso, por exemplo, quando você vai ler o livro de Oséias, e Deus manda ele se casar com uma prostituta, e o cara fica sem entender o porquê daquilo. Afinal de contas, ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Por que tamanha punição? Mas Deus queria usá-lo como exemplo, e Deus teve que explicar para ele: olha, assim como eu, você vai se casar com uma prostituta chamada Israel. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que o povo de Deus trai Ele muito, com muitas coisas. Eu e você como igreja traímos a Deus muito. A gente se envolve em outros relacionamentos que deixam Deus enciumado. Às vezes a gente não consegue pensar nessa conotação, mas é bem assim que acontece. Quando eu me envolvo com coisas que Deus não tem parte, é como se eu estivesse adulterando nesse meu relacionamento com Deus. Aí está envolvido família, aí está o relacionamento. Na questão de trocar de lugar, aí Jesus se torna mestre supremo. Eu e você, a gente tinha uma posição terrível. Nós estávamos condenados, a sentença estava decretada, e nós seríamos culpados de todo tipo de crime. O nosso pecado pesava sobre as nossas costas. E aí Jesus teve que assumir a posição de pecador por mim e por você. Ele teve que trocar de papel, inverter os lados, porque eu e você, a gente jamais conseguiria dar conta de tamanho peso, mas ele, como sendo o provedor dessa relação, ele assumiu a responsabilidade, ele tomou sobre si o peso, o cargo, e se colocou dentro desse relacionamento como sendo de fato o líder. Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar. Para você entender, está escrito aqui, ó, Isaías 53, verso 2. Ele cresceu como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Vamos parar aqui um pouquinho? Olha só como Jesus trocou de lado comigo e com você. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, e fala isso, e quando você lê, eu mesmo quando leio eu fico pensando, que dores? Dores por quê? Que tipo de dor, ou que tipo de sofrimento era infligido a Jesus, que provocava nele essa angústia? Ainda bem que o texto continua e vem explicando. Essas dores eram provenientes do meu pecado e do seu, que ele carregava nele. Então essa angústia de Jesus, ela vinha de mim e de você. À tarde eu fiquei pensando nesse texto, e eu não sou uma pessoa muito emotiva, eu não sou. Mas aí eu fiquei pensando nisso, e não tem como, a gente que é crente, você começa a pensar nisso e lembrar disso, e de repente a gente começa a ficar meio que emocionado, porque você fala, poxa, era para eu passar por tudo isso. Ele não deixou. Ele inverteu o papel, se colocou no meu lugar e pagou um preço que ele não tinha que pagar, ele pagou por mim.
Então, quando a gente pensa em Bíblia, quando a gente pensa em casamento, em família, essa questão de trocar de lado, trocar de papel, está mais perto de nós do que nós imaginamos. Está mais longe da ficção e muito mais perto da realidade, porque eu e você, como servos, filhos de Deus, se nós estamos aqui foi porque alguém trocou de papel conosco, trocou de lugar. Se hoje eu tenho paz, família, é porque Jesus tirou a culpa de cima de mim, mas Ele pagou o preço. Hoje a gente está falando aqui de casamento, e é dentro dessa conotação de marido e mulher. Quando você vê os irmãos brincando aqui, como é que é seu dia, como é que é o dia do outro. Você já viu que às vezes a nossa perspectiva da vida do outro, ela é muito diferente da realidade? Às vezes a gente olha a vida do outro cônjuge, do cônjuge, e fala, poxa, acho que a vida dessa pessoa aqui é mais fácil do que a minha. Em algum momento você já pensou, falar, a vida do meu cônjuge é mais fácil que a minha. Parece que essa mulher tem a vida mais fácil que eu. A esposa que é do lar, então, você já viu tanto que ela é perseguida? Eu saio para trabalhar, essa mulher fica em casa. Nossa, quem já ficou em casa para arrumar a casa? É uma desgrama ou não é? Esses dias eu estava ajudando lá, e aí eu lavei, lá em casa tem 4 áreas, quem já foi lá sabe. Aí eu lavei tudo, terminei de lavar, o Satanás soprou um vento oriente. Eu senti o cachorro olhando para mim, zombando com o olho, falando, vai. Eu entrei para dentro, meio que possuído, falei para minha esposa, eu desisto, larga tudo, vamos viver na sujeira. Por quê? Porque o serviço de casa não acaba. Mas muitas vezes, se eu não enxergar com essa perspectiva, é por isso que é bom de vez em quando eu fazer coisas que não é da minha rotina, para eu entender que a vida do outro não é tão fácil assim. Eu e você, nós temos que aprender a fazer esse exercício. Se não dá para fazer na prática, pelo menos pensar sobre isso. E eu quero hoje aqui mais destruir que construir. Eu quero destruir um aspecto da nossa vida que prejudica muito o nosso relacionamento de casamento, de família, que é a questão do nosso ego, que é a questão que nos atrapalha, que nos resiste a enxergar o outro da maneira como ele deve de fato ser enxergado. Quando eu sou egoísta, eu tendo a olhar para mim, e o outro vira coadjuvante, secundário, uma pessoa não tão importante. Por quê? Porque eu estou olhando para mim, para os meus afazeres, para as minhas responsabilidades, para as minhas contas, para o meu árduo trabalho, para a minha rotina extremamente estressante. Eu estou pensando em mim, e automaticamente estou colocando o outro ali como que tendo uma vida mais fácil. E eu e você, para a gente ter um casamento abençoado, a gente tem que olhar para o outro e usar uma palavra que está até em voga, a psicologia usa muito isso, que é a questão da empatia. É eu fazer o que Jesus fez aqui, ó. Por que esse povo é assim? Por que são tão tendenciosos ao pecado? Por que são tão fracos em decisão? Então Jesus deixou o céu e se fez carne, participante da nossa natureza, assumiu o nosso lugar, e de vez em quando, como marido, como esposa, eu preciso fazer isso, me aproximar da realidade do outro, pensar na realidade do outro, sair ali do egoísmo para pensar na vida do outro, debaixo da perspectiva do outro. E empatia é isso, eu me aproximar daquela realidade, falar, como é que é isso aqui de verdade? Não pensar com um olhar tendencioso, egoísta, maldoso, julgador. Não, livre dos preconceitos, me aproximar de verdade, falar, como é que é a rotina da minha esposa mesmo? Como é que é os sentimentos dela? Como é que ela pensa? Como é que ela sonha? Como é que ela se satisfaz? E a esposa o mesmo exercício. Como é que é esse homem aí?
dentro dos sentimentos dele, das emoções dele, do trabalho que ele desempenha, da liderança que ele tem que tomar. Como é que é essa pessoa mesmo? Nós não fazemos isso. Eu e você, nós ficamos ocupados conosco. Por isso nosso casamento, a nossa família falha, e falha miseravelmente. A dificuldade que nós temos de empatia para com o cônjuge é muito grande. Interessante pensar que às vezes somos mais empáticos com os de fora, e menos com os de casa, e menos ainda com a esposa, menos ainda com o marido. Para ser empático e assumir esse lugar, pensar desse jeito, eu tenho que abandonar o egoísmo, abandonar o ego. Esse exercício Jesus fez muito bem. Ele veio vazio, nós lemos aqui, eu li para te mostrar isso. Para se aproximar da nossa natureza, entender nossa realidade, ele chegou vazio. Você consegue se esvaziar, tirar seu egoísmo? Abrir mão do seu ego, do seu querer, da sua vontade, da sua personalidade. A gente é muito tendencioso. Você consegue abandonar isso? Tá, não, vou enxergar o meu cônjuge, ou pelo menos tentar enxergar. Eu vou fazer esse exercício de vê-lo como de fato é, e vou me colocar nessa posição. Porque quando a gente faz isso, quando a gente pensa assim, fica mais fácil entender a relação. Muitos de nós é casado há algum tempo já, e ainda não entendeu a relação, porque ainda não entendeu o outro. Tem pessoas casadas há um tempo já que não compreende o marido ainda, não compreende a esposa ainda. Por quê? Porque nunca pensou sobre.